Olá, meus queridos alunos do sexto ano, Colégio Drummond, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alex. Geografia, bom início de terceiro bimestre. Principalmente desejo a você saúde para você e também para sua família, tá certo? É só isso que eu desejo nesse momento. E espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Tá bom, galerinha? Vamos lá. Nós vamos começar a estudar neste terceiro bimestre a dinâmica da atmosfera e o espaço geográfico. A gente vai estudar basicamente o que? O clima, né? A camada de ar que envolve o nosso planeta. Vou colocar um vídeo legal para vocês no Google Classroom. Então eu peço que vocês prestem atenção, peguem o caderno de vocês, façam as anotações com os resumos desses slides, tá certo? Para facilitar os estudos. Pegue a apostila, leia, releia, enfim. Vamos lá, galera? Hoje a gente está aqui na página 2 do material de vocês até a página 11, tá certo? Vamos começar. Bom, esse primeiro slide é um slide muito importante, porque na verdade a gente vai discutir o que é a atmosfera, né? A geografia, ela estuda o espaço geográfico, e esse espaço geográfico, ele envolve, obviamente, a camada de ar. A gente não estuda só os países, só o relevo, só o que está no subsolo, a gente também se preocupa com a atmosfera, com a camada de gases que envolve o nosso planeta. Lembrando, cada planeta dentro do sistema solar tem a composição de gases. E essa composição de gases é que vai diferenciar, principalmente, se há possibilidade de vida ou não, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é o que é a atmosfera. É a camada de gases que envolve o nosso planeta, tá? Bom, primeira observação importante que eu coloquei aqui no textinho. A composição da atmosfera não é igual em qualquer parte da Terra, por conta da altitude principalmente. Então, quando eu olho essa tabelinha, né, da porcentagem de gases que existe na atmosfera, a gente chega à seguinte conclusão. Olha lá. Eu tenho 78% dos gases que envolvem o nosso planeta é composto por nitrogênio. Ah, eu achava que tudo era oxigênio. Não. Então, em primeiro lugar, nitrogênio, 78%. Segundo lugar, lógico, o oxigênio, que é o principal gás aí, né, que utilizamos para nossa respiração, para sobrevivência na Terra, tá bom? Em segundo lugar, o oxigênio. Em terceiro lugar, com 1%, nós temos o argônio e outros. Esses outros, galerinha, estão aqui na tabela. Então, eu tenho aqui ó, o argônio com 0,9%, dióxido de carbono, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio, criptônio, xenônio, metano. Não vou cobrar isso na prova de vocês, né? Ah, qual é a ordem aqui? O primeiro argônio, dióxido de carbono. Não, eu preciso que vocês saibam que a composição da atmosfera do planeta Terra vai envolver, primeiro, nitrogênio, segundo, oxigênio e terceiro, outros gases. Tá bom? E por que, que a composição não é igual em todas as partes do planeta Terra? Primeiro, porque os gases eles tendem a se concentrar nas áreas mais baixas. Então, quanto maior a altitude de um lugar, menor a concentração de gases. E, por conseguinte, vocês vão sentir dificuldade, por exemplo, de respirar. Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando a gente viaja para um determinado lugar alto, né? Ou às vezes aqueles escaladores de montanha, né? Quando eles vão subir, alguns deles carregam nas costas balões de oxigênio. E por que que eles fazem isso? Porque a quantidade de gases nas áreas mais altas é menor. Ou seja, tenho mais moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de argônio nas áreas mais baixas, ao nível do mar. Então eu preciso que você guarde
Isso também é uma informação muito importante. Dando continuidade, quando a gente fala de atmosfera, a gente está falando de ar, né? Mas lembra, quanto mais alto, menor a quantidade de ar. E para a geografia, facilitar os seus estudos, ela entende que esse ar ele é dividido em camadas, né? Por que camadas? Porque essas camadas elas vão ajudar a diferenciar na hora da gente estudar. Se a gente tratasse tudo como ar, fica muito difícil entender as especificidades de cada uma dessas altitudes de acordo com os fenômenos. Como assim, Pro? Por exemplo, quando eu vou mandar uma nave espacial, né? No caso aí, as estações espaciais, eu tenho que colocar numa altitude exata para que essa nave entre num campo de órbita do planeta Terra, ou seja, se eu colocar uma nave muito baixa, galerinha, a nave simplesmente pela gravidade vai cair. E se eu colocar muito fora, essa nave simplesmente vai se perder no espaço e os astronautas nunca vão voltar. Então, a geografia vai estudar essas camadas para ver o que dá para a gente colocar lá em cima com segurança, né? E facilitar os nossos estudos, beleza? Bom, nós temos aqui, eu coloquei em vermelho, 5 camadas da atmosfera: a troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Tá certo? Se vocês olharem aqui, a troposfera é a camada que eu escrevi mais coisas. Por que que você escreveu mais coisas aí, Pro? Porque essa camada é a principal camada da atmosfera do planeta Terra. Tropo é a primeira, tá? É a camada inferior, onde ocorrem os principais fenômenos, como vento, nuvem, precipitação, que é chuva, então granizo, quando eu tenho furacão, quando eu tenho tornado, quando eu tenho aqueles ventos nas dunas. Todos esses fenômenos climáticos são ocorridos aí na troposfera. E aqui eu coloquei de onde até onde que vai a troposfera. Vai de 0, que é nível do mar, até 10 quilômetros. Você fala assim, nossa, professor, só isso? 10 quilômetros? Não, galerinha. 10 quilômetros é 10 mil metros. 10 mil metros é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, que está lá na cordilheira do Himalaia, na China, com o Nepal, tem 8.869 metros, ou seja, tem 8 quilômetros, a maior montanha do mundo. Já a troposfera vai até 10. Os aviões comerciais, como a gente pode observar aqui, eles percorrem aí de 4.000 a 6.000 metros de altitude, né? Então a gente até consegue visualizar a olho nu um avião, porque ele está bem próximo, né? Ele está nessa primeira camada da atmosfera, tá bom? Ah, Pro, mas tem alguns aviões que ultrapassam a troposfera, que saem da troposfera? Não, galerinha. Não, galerinha. Existe assim alguns caças, né? Aqueles aviões militares que eles chegam bem próximo aí, né? Da transição da troposfera para a estratosfera, tá? Mas quanto mais alto, menor a quantidade de oxigênio, a diferença de pressão, né, para esse piloto vai ficar muito grande e aí ele vai acabar morrendo, né? Ah, mas sério mesmo que acontece? Lógico que sim. Por exemplo, quando você não vai para a praia, você não sente aquele zumbido chato no ouvido? Tipo, você tá indo pra praia lá mó de boa, aí seu pai tá descendo pra praia, né? Ele sai do Planalto, que é São Paulo, e vai pra planície, que é a praia, e aí você fica aquele zumbido, né? Você fala assim, nossa, tipo, que chato isso, né? É por conta da diferença de pressão atmosférica. E você já sente esse barulhinho, viajando assim 800 metros. Agora imagina a força atmosférica a 4.000, a 5.000, a 10.000 metros. É muito maior do que um zumbido e isso vai gerar um problema para você, tá bom? Então a troposfera é a principal. A segunda é a estratosfera. A estratosfera vai ter o quê? O ozônio. O ozônio ele é muito importante para a gente. Ozônio é O3.
Camada de ozônio, ela é importante para quê? Para filtrar a chegada dos raios solares no planeta Terra, tá bom? Então, a radiação solar demora 8 minutos para chegar na sua casa, chegar em você. E esse filtro solar a gente fala que é o ozônio que está localizado na estratosfera. Mais tarde a gente vai discutir isso. Nós temos a mesosfera, meso vem de meio, vem de camada intermediária, tá? Não tem muitas coisas importantes sobre ela, é uma camada de intermediária. Então vai de 0 a 10 a tropo, de 10 a 50 a estrato, de 50 a 80 vai a meso, e aqui eu tenho a ionosfera, comunicação infravermelha. Então de 80 a mais ou menos 600 quilômetros, a gente tem essa comunicação infravermelha. Essa comunicação infravermelha basicamente vai ajudar a gente na transmissão de rádio, né? Na transmissão de satélites. Então, é onde você tem a maior quantidade de satélites artificiais, né? Para a gente assistir o nosso futebol, o nosso vôlei, os nossos filmes, né? Enfim, né? Então, os satélites eles vão orbitar a mais ou menos a 600 quilômetros de altitude, né? É muito alto, tá bom? Então, onde a gente vai conseguir as nossas transmissões. E aqui a exosfera, a gente tem um ônibus espacial aqui representado, é mais do que 600 quilômetros, tá bom? Então, aqui a gente tem as nossas camadas, tá bom? O ser humano, ele conseguiu chegar na exosfera? Óbvio que sim. A gente não já foi para a Lua? Então, a gente já ultrapassou a exosfera. O homem de avião já chegou na exosfera? Não, só foguete, tá? Porque é um ambiente pressurizado e tem muita diferença ali dentro e aí facilita o deslocamento, tá bom? Muita força empregada ali. Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu peço que vocês assistam esse vídeo, que é o maior salto de paraquedas do mundo, tá? Que foi patrocinado pela Red Bull, que tem aquela propaganda Red Bull te dá asas, né? Não sei se você já viu, que o cara, galera, ele faz um salto de paraquedas na transição da tropo para a estratosfera. É muito louco esse vídeo. Você vai falar assim, não, esse cara é doido. E aí você vai perceber que o homem ele consegue atingir limites que a gente nunca imaginou, tá bom? Assista. Bom, principais funções da atmosfera. Para que serve o ar aí, né? Muito óbvio, respiração, né? Então, o ar ele é fundamental para a gente existir no planeta Terra. Se a gente não tivesse a quantidade de oxigênio que a gente tem aí, obviamente o planeta seria inviável para a gente respirar. A gente teria que ficar andando com um balão de oxigênio nas costas. Ele também funciona como manter o calor em períodos noturnos, né? Então o ar ele ajuda a reter parte do calor, que eu vou explicar um pouco mais para frente, e ajuda a circular o vento, né? Ajuda a gente ter uma mudança de temperatura, chegada de chuvas, né? A secar a sua toalha, a secar a roupa no varal. Então, essas são as principais funções. Galera, a gente vai entrar num ponto que eu já estou finalizando a nossa aula, que a gente vai discutir dois temas. O primeiro deles é o balanço de energia na Terra. Calma, respira. Parece difícil, mas é muito, 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 muito fácil, tá bom? Vamos lá. Então, aqui na apostila de vocês tem esse desenho. Então eu peço que na hora de você pegar a apostila, verifique o balanço de energia, que vai ficar mais fácil para você visualizar e entender a minha explicação. Então eu tenho aqui a radiação solar, né? 100%, né? Ela já disse para vocês que demora aí 8, né, minutos em média para a radiação chegar na sua casa, chegar em você. E aí, parte dessa radiação, ó, 51% da radiação é absorvida pela superfície. Olha que interessante isso. Então a radiação chega no planeta Terra, só 51% dessa radiação chega no nosso planeta. Por quê só 51%? Porque parte desse calor é retido na camada de ozônio que está localizado na estratosfera. Isso é muito importante você guardar, tá? Então, ó, eu tenho aqui algumas setinhas vindo para baixo, né? Então 51% eu tenho 25 aqui
diretamente na superfície e aqui espelhada na superfície. Beleza. Tá, e os outros aqui, 49, vai para onde? 30% dessa radiação é perdida no espaço, tá? 20% é refletido nas nuvens. Então, olha que interessante, as próprias nuvens vão ajudar no processo de proibir a chegada dessa radiação. Então, metade desse balanço de energia é absorvido no planeta Terra e a outra metade se perde na própria atmosfera, tá bom? Por que acontece isso? Por que não é 100%? Primeiro, por conta da distância entre o Sol e a Terra, e segundo, por conta dessas camadas que vão ajudar a filtrar a radiação no nosso planeta. Então era para ser muito mais quente do que é hoje, mas infelizmente o homem está provocando um problema no planeta Terra, que é o chamado efeito estufa. Bom, se você chegou até aqui na nossa aula, parabéns, você é um sobrevivente, entendeu grande parte dos fenômenos da atmosfera. Mas o último, que eu vou cobrar na prova, que vai ter exercício em cima disso, que é muito, muito importante para você estudar geografia, é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Primeira informação, efeito estufa é um fenômeno natural. Tá? O que é uma estufa, professor? É um ambiente fechado, né, que geralmente tem as plantas, né? Então, eu coloco geralmente orquídeas, flores, plantas mais sensíveis, né, à radiação. Então, eu crio um ambiente fechado, que parte do ar ele é filtrado e a planta consegue sobreviver bacana aí, né? Ela não vai morrer pelo excesso de radiação. E esse fenômeno ele é natural. Como assim? Como eu disse no balanço de energia, independente se o homem existisse, existiria o efeito estufa. Por quê? A radiação vem, a gente absorve essa radiação e parte e volta para o espaço, né? É refletida e volta para o espaço. Então, por exemplo, eu estou aqui parado na minha casa, aqui de boa, aqui, né? Aqui dentro talvez não, né? Mas eu vou ali tomar um solzinho ali na porta, né? Com máscara, obviamente. Estou ali tomando um solzinho, aí vem a radiação. Eu absorvo parte dessa radiação, inclusive eu posso até transpirar, suar, né? E parte dessa radiação volta para o espaço. Então, bate em mim, reflete e volta para o espaço. Bate em mim, reflete e volta para o espaço. Esse é o chamado efeito estufa. Ah, mas e se o Alex não existisse? Se você não existisse? Se o Minecraft não existisse? Como que ia ser? A mesma coisa. Se tivesse essa garrafa d'água aqui, ó, tem essa garrafa d'água. A radiação bate na garrafa, volta para o espaço. Bate na montanha, volta para o espaço. Até aí, nenhum problema, suave na nave, de boa na lagoa, firmeza na represa. Só que qual é o problema, sexto ano? Presta atenção. Olha aqui essa figura. Então chega a radiação, parte da radiação atinge a superfície, e a superfície reflete a radiação sobre a forma de calor e volta para o espaço. Só que o que acontece? Está vendo essa camada que está aqui azul, né? Queimadas liberam gases do efeito estufa, como o monóxido, dióxido de carbono. Então, o que é o efeito estufa agravado pelo homem? É quando, presta atenção, vou falar devagar, é quando parte dessa radiação, né, desse calor que o planeta Terra absorveu, ficasse preso na troposfera, na camada mais baixa. Então a radiação vem no planeta e não consegue voltar para o espaço. Por que não consegue voltar? Porque os gases poluentes vão construir uma camada que vai impedir a volta para o espaço. Aí sim se torna um problema. Que problema que eu vou gerar aí? Que rufem os tambores. Vou colocar um efeito, só que não. O aquecimento global. Então, galera, o aquecimento global, que é o aumento da temperatura no planeta Terra, é provocado pelos gases poluentes que impedem a volta da radiação para o espaço. Você entendeu? Ah, professor, eu não entendi. Volta o vídeo.
e escute de novo, veja de novo. Então, o efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural, né? Só que agravado pela atuação do homem. Na medida que a gente polui o meio ambiente com indústrias e automóveis, principalmente, esses gases constroem uma camada que ajudam a dificultar o retorno da radiação para o espaço. E aí aumenta a temperatura da Terra, tem o derretimento de geleiras, aumenta as inundações, o Datena fica feliz e é isso, tá bom? Acabou que era doce, mas antes de partir, vou aqui dar algumas orientações para nossa semana, geografia. O que você precisa fazer, filho de Deus? Chuva de bênção da avó. Bom, após a realização dos seus estudos, eu esqueci aqui do S, segue a atividade da semana. Então, peguei meu caderno, anotei o resuminho da aula, belezinha. Eu vou para minha apostila, página 11, vou fazer o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? E aí, depois que eu fiz essa lição, eu vou fazer o quê? Realizar a atividade na apostila, realizei, Vou tirar uma foto, tá bom? Dessa lição feita, obviamente. Ah, professor, eu já vou tirar a foto e vou te mandar. Eu não quero a página 11 incompleta. Faça e aí anexe na plataforma Google Classroom. Então eu vou criar lá um campo para você anexar a foto, tá bom? E aí você anexou o ponto, anexou a foto, desculpa, você ganha o ponto de atividade dessa semana, tá bom? E esses pontos de atividade, eles valerão como T1 ou T2. Lembrando, nós temos a prova mensal, a prova bimestral, o T1 e o T2. E essa atividade vai ajudar na sua avaliação de trabalho, T1 ou T2. Beleza? E é isso, galerinha. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Fiquem com Deus e saúde em meio ao caos.